Olá, pessoal. Muito bem-vindos. Eu me chamo Cláudio William Loss. Sou graduando do curso de Licenciatura Plena em Música pela Universidade Federal do Ceará, UFC. A música que ouvimos no início é a gravação de uma performance do projeto Vila Lobinhos, um dos objetos de nossa aula. Em 2 aulas, apresentaremos a tese da Magali Oliveira Kleber, que foi requisito parcial à obtenção do título de doutora em música na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2006. Bem, da tese, na verdade, serão apresentados os capítulos 3 e 4, além de uma breve introdução e consequente conclusão. Para isso, seguiremos o seguinte roteiro. Aula 1. Nós apresentaremos a autora. E faremos uma introdução da tese, que vamos estar aqui tecendo comentários sobre o tema da tese, o campo empírico da tese, a divisão estrutural da tese. Passaremos a discorrer sobre o projeto Vila Lobinhos, com contexto institucional, quer seja organização, espaço, estrutura, recursos financeiros. E, ao final da aula, veremos a avaliação do projeto feita pela própria professora, pela própria pesquisadora. Na aula 2, veremos a Associação Meninos do Morumbi. E, de igual maneira que o projeto anterior, nós veremos o contexto institucional, a avaliação do projeto, entre outras coisas. Por fim, teceremos comentários conclusivos sobre a tese. A autora é professora associada aposentada pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Bacharel em piano pela Faculdade de Música Mãe de Deus, 1978. Mestrado em artes, especificamente em música, pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, 2000. Doutorado em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2006. Pós-doutorado na UFRJ, no Laboratório de Etnomusicologia, 2010. Presidiu a Associação Brasileira de Educação Musical de 2009 a 2013 e atualmente é presidente de honra dessa entidade. Foi membro e coordenadora da Comissão Community Music Activity da International Society for Music Education de 2012 a 2014. Atuou em políticas públicas junto a comissões e grupos de trabalhos do Ministério da Educação, MEC, relacionados com educação básica e educação musical, de 2007 a 2015. Possui também várias publicações em periódicos, anais, livro,
capítulos de livro, isso nacional e internacionalmente. A prática de educação musical em ONGs, 2 estudos de caso no contexto urbano brasileiro. Esse é o nome da tese. Essa tese foi apresentada, como dissemos, como requisito parcial à obtenção do título de doutora em música, sob a orientação da doutora Jusamara Souza. E aí a gente pode se perguntar, mas onde foi feito isso? Nós também já dissemos que isso aconteceu lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em junho de 2006. Qual o objetivo dessa tese? Essa pesquisa busca contribuir para a reflexão e a prática sobre o papel da educação musical no processo politizado dos movimentos e projetos sociais em ONGs, organizações não governamentais, na busca de transformação e justiça social. Para isso, foram selecionadas 2 ONGs, a Associação Meninos do Morumbi, da cidade de São Paulo, e Projeto Vila Lobinhos, da cidade do Rio de Janeiro, que é vinculado à ONG Viva Rio. E por que dessa seleção? Quais critérios? Porque ambas as ONGs têm como eixo comum a educação musical, como cujo objetivo é congregar crianças e jovens atingidos pela desigualdade social em situação de exclusão ou restrição ao acesso de bens materiais e simbólicos. Então, o estudo buscou compreender como se configuram esses espaços de educação musical, focalizando 2 aspectos. A abordagem metodológica utilizada enfatiza o paradigma qualitativo, que compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo de significados do mundo social. Essa abordagem busca respaldo no estudo de caso múltiplo e na etnometodologia. A análise e interpretação dos vários aspectos levantados por esse estudo apontam para a compreensão das práticas musicais enquanto articulações socioculturais de caráter eminentemente coletivo e interativo. Outro ponto observado foi que a performance musical emergiu como condutora de ensino e aprendizagem musical. E nesse mistério, as ONGs selecionadas apresentaram-se como uma significativa alternativa para trabalhos socioeducativos musicais. Com isso em mente, a pesquisadora estruturou sua tese em 6 capítulos. No capítulo 1, introduziu o tema e expôs o propósito da pesquisa, localizando-os no âmbito das práticas musicais desenvolvidas em ONGs. Delimitou o campo empírico da pesquisa, constituído de 2 ONGs em contextos urbanos distintos. O projeto Vila Lobinhos, na cidade do Rio de Janeiro, e a Associação Meninos do Morumbi, na cidade de São Paulo.
Destacou ainda a dimensão do terceiro setor como um fenômeno emergente, tecendo considerações gerais como se proliferam os movimentos sociais organizados e institucionalizados em ONGs e projetos sociais ligados ao trabalho com jovens e crianças em exclusão ou situação de risco social. Tratou breves paralelos conceituais sobre o terceiro setor, a partir de uma visão crítica da literatura, buscando assim mostrar o campo como não homogêneo e permeando de olhares diferenciados em relação à sua natureza conceitual, ideológica e ética. No capítulo 2, descreveu a construção da trama teórico-metodológica apresentada em 3 pontos interconectados: os pressupostos teóricos, pressupostos metodológicos e percurso metodológico, trilhado no trabalho de campo das 2 ONGs selecionadas. Buscou construir uma postura teórico-coerente entre os autores e suas teorias entrelaçadas com a metodologia utilizada. Na verdade, uma associação entre estudo de caso e a etnometodologia. Verificou que as premissas teóricas partem da visão da música produzida nas ONGs como prática social, em que o processo pedagógico musical é entendido como um fenômeno social cujos contextos, sobrepostos e interconectados, são vistos como campos de produção de conhecimento. Capítulo 3 e capítulo 4 procedeu cada um com o seu projeto, o 3 com o projeto Vila Lobinhos e o 4 com a Associação Meninos do Morumbi, procedeu à descrição dos 2 estudos de caso. Essa descrição é entremeada por posicionamentos reflexivos e analíticos, focalizando o processo pedagógico musical, a partir de contextos interconectados, envolvendo as dimensões institucional, histórica, sociocultural e de ensino e aprendizagem musical. A compreensão das questões da pesquisa fixa na trama teórico-metodológica que conduz o processo da reflexão e análise e se processa a partir das falas dos participantes da pesquisa, das observações da pesquisadora, dos registros sonoros e visuais e de documentos que ela própria considerou necessários para o estudo. No capítulo 5, retomou os pontos relevantes de cada capítulo desse estudo, buscou traçar uma transversalização da análise e interpretação realizada nos capítulos 3 e 4, buscando construir afirmativas que entendam as ONGs como um campo de produção de conhecimento e de atuação para o educador musical, com destaque a aspectos conceituais e práticos, éticos e políticos que contribuam com o campo epistemológico da educação musical. Abordou as ONGs como espaços socioeducativos musicais historicamente construídos, capazes de produzir novos conhecimentos de diferentes naturezas
e o processo pedagógico musical como um fenômeno social dinamizado por contextos múltiplos, sobrepostos e concomitantes. No capítulo 6, teceu as considerações finais e possíveis desdobramentos da pesquisa. Por fim, encontram-se as referências das obras citadas e consultadas, bem como os apêndices e anexos pertencentes a essa pesquisa. Em seguida, abordaremos o capítulo 3, Projeto Vila Lobinhos, a começar com a reprodução de um vídeo produzido pela própria doutoranda. Vamos ver a estrutura do capítulo 3
que trata especificamente do projeto Vila Lobinhos. A começar pelo contexto institucional. A organização do projeto Vila Lobinhos, podemos dizer que foi instituído em 2000, ligado à ONG Viva Rio, no Rio de Janeiro, apenas no que tange a questões jurídicas e burocráticas. O objetivo central é promover a educação musical para jovens entre 12 e 20 anos, oriundos de comunidades pobres da região metropolitana do Rio de Janeiro, visando a formação profissional de músico. Os jovens participam durante 3 anos de aulas de percepção musical, prática instrumental, prática de conjunto, informática e possuem apoio pedagógico para as aulas da escola regular. Como também podem participar da Orquestra Vila Lobinhos, que somam aproximadamente 40 participantes. A seleção dos alunos é anual e principalmente para aqueles que não tenham condições financeiras. São 9 por ano. A admissão é 9 por ano, perfazendo um total de 27 alunos. O corpo docente é móvel e é contratado conforme a demanda dos alunos. O projeto ele possui várias influências na vida dos alunos, tais como aprendizagem musical e ele ressalta marcos importantes na vida desse aluno. Porque a aprendizagem musical anterior já estava presente na vida dos alunos, em projetos sociais, cursos em igrejas ou centros culturais. O projeto ele tece redes de sociabilidade com diferentes contextos. E assim revela os processos de construção de identidades e de significações na vida dos participantes. Permeiam representações sociais como família, amizade, lazer, a profissão. São referências que contribuem para a construção da identidade desses jovens. A música se torna o eixo aglutinador. Diferentes atividades e espaços derivados do projeto, como apresentações, atividades filantrópicas, merchandising, nos espaços em que os patrocinadores e apoiadores solicitam, festas e shows. A construção do pertencimento aparece como um eixo na dinâmica das atividades musicais do projeto Vila Lobinhos. A proposta pedagógico-musical do projeto possibilita que se acentue a formação de instrumentistas com aulas individuais, bem como processos coletivos ligados à prática musical prevalecem sobre os processos individuais.
pois imprime outra dimensão no ensino e aprendizagem musical. Levam em conta as relações intersubjetivas que se estabelecem e que incidem no significado do fazer musical daqueles indivíduos. O agrupamento é reflexo das afinidades entre eles. Possui também um aspecto lúdico, momento dialógico entre professores, alunos, como entre os próprios alunos. Configuração do espaço. O espaço é uma casa de construção bem antiga, uma casa grande, com arquitetura arrojada, adaptada às atividades do projeto. São seis cômodos espaçosos, com quartos, uma grande sala com 3 ambientes, onde podemos encontrar o piano de meia cauda, marca Petrov, onde são ministradas as aulas em grupo, ou seja, percepção, ensaios da Orquestra Villa-Lobos, ensaios dos grupos instrumentais, apresentações musicais internas. Possui também cozinha, terraço, piscina, churrasqueira, 3 banheiros e é ajardinada. O bairro onde ela se localiza é a Gávea, que é um bairro de classe alta no Rio de Janeiro, e vizinha à favela da Rocinha. Nesse ponto, nós podemos verificar a desigualdade, o trabalho com a desigualdade social. A estrutura institucional. O projeto social, ele possui uma autonomia e uma vinculação. Na autonomia, nós encontramos a gestão acadêmica, a financeira e a logística. Na parte vinculada, que é justamente a vinculada com a ONG Viva Rio, ela apresenta a natureza jurídica e estatutárias. O projeto, em sua estrutura funcional, possui funcionários, professores, coordenadores. O corpo institucional apresenta o conselho, coordenadores, professores e funcionários. A implantação dos recursos financeiros. Os recursos financeiros são de natureza privada. Pessoas físicas que investem em projetos culturais e educacionais, regidos pelo Estatuto da ONG Viva Rio, que segue os princípios éticos e a administração dessa verba. Quando da implantação do projeto Villa-Lobos, seguiu-se algumas premissas voltado para a educação musical, diferenciado das inúmeras ONGs à época. Não massificar o conhecimento, privilegiar-se indivíduos de comunidades pobres, que demonstrassem o desejo de estudar música e pudessem ter uma formação aprofundada. Aproveitamento da vitalidade natural da cidade do Rio de Janeiro em torno da música. Paradigma da excelência na qualidade do ensino é importante para as comunidades, até por uma questão simbólica. Avaliando o projeto Villa-Lobos. Em 2006, a pesquisadora avaliou da seguinte forma: que o corpo docente, a maioria dos professores eram contratados desde o início do projeto, em 2000.
A avaliação positiva do processo pedagógico musical consiste no relacionamento pessoal e institucional entre os atores sociais envolvidos, a valorização das várias dimensões humanas, mediatizada pela prática musical e pelas relações sociais no âmbito do projeto Vila Lobinhos. Retorno muito maior do que foi pensado no início e possibilitou, com toda certeza, o afastamento dos jovens da marginalidade. O propósito do projeto Vila Lobinhos de trabalhar com a profissionalização foi atingido. A ideia de 3 anos foi acertada. A possibilidade de os egressos continuarem na orquestra, este ponto fica amenizado. Ou seja, acabou ali o período de 3 anos, os alunos, os egressos, podem continuarem participando da Orquestra Vila Lobos. Quanto ao processo coletivo, capacidade de se organizar e se constituir um grupo mediatizado pela prática musical, exercício de solidariedade com o escutar do próximo. Essas são as facilidades encontradas no processo coletivo. Na avaliação da pesquisadora, a princípio teve a impressão de que o projeto Vila Lobinhos possuía uma ênfase no trabalho musical ali desenvolvido, nas aulas individuais de instrumento, uma propensão a um modelo que se reportava ao perfil do instrumentista virtuose. Isso devido à organização do espaço, à proposta de acolher um número limitado de alunos, o trabalho musical voltado para a formação de instrumentistas. Isso tudo levou, a princípio, a pesquisadora avaliar que seria um trabalho com ênfase na virtuose. Entretanto, com a inserção mais prolongada, pôde contemplar outras faces do projeto, como a dimensão do coletivo e do grupo, emerge como um dos eixos na dinâmica social e de ensino na aprendizagem musical, reforçando os pressupostos da fundamentação teórica em relação ao papel social das práticas musicais na formação de identidades individuais e coletivas dos grupos sociais. E ainda que a noção de performance se apresenta como eixo condutor dos processos de ensino e de aprendizagem musical, agregados pelas práticas socioculturais, seus valores simbólicos e materiais. Bem, chegamos ao final dessa primeira aula. E o que nós vimos? Nós vimos a apresentação, quem é a autora, bem como fizemos uma introdução da tese, apresentando tema, campo e divisão. Tecemos comentários sobre o projeto Vila Lobinhos, contexto institucional, a organização, espaço, estrutura, os recursos financeiros e a avaliação do projeto pela própria pesquisadora, que pôde constatar como a dimensão do coletivo e do grupo emerge como um dos eixos na dinâmica social
e de ensino e aprendizagem musical. Na próxima aula, veremos a Associação Meninos do Morumbi e a conclusão da tese. Até lá, forte abraço.